Exercício. Esse aqui, pra mim, é um pouquinho mais complicado, porque envolve gráfico e não tá desenhado um gráfico. Mas a gente vai conseguir, certo? Vamos lá. 5. Com base no gráfico de titulações condutométricas, o que acontece com a precisão na identificação do ponto de equivalência conforme a solução se torna extremamente diluída. Exemplo, 10 a menos 4n. Certo? Vamos lá. Calma. Exemplo, 10 a menos 4n. Newton? Não, não é Newton. Isso aqui provavelmente é um exercício criado na época de Jesus, né? Em que a concentração era o quê? Normalidade. Tá bom? Mas isso aqui é concentração. Não é Newton, não é física, ok? Keep calm. Let's go. Vamos lá. A precisão aumenta, pois as interferências iônicas são menores. B. O ângulo entre as retas torna-se mais obtuso, aberto, dificultando a localização exata do vértice. A condutância torna-se negativa. Não há interação na forma do gráfico, apenas na escala. A resposta é a letra B. Por quê? Vamos com o Gemini. Beleza? Que essa eu não conseguiria fazer também. Para entender essa questão, precisamos pensar um pouco na geometria do gráfico de titulação condutométrica. O grande trunfo desse método é que nós não precisamos ver uma mudança de cor, como nos indicadores visuais, por exemplo, a fenolftalina. Nós simplesmente traçamos duas retas e encontramos o ponto onde elas se cruzam, o vértice do V. Esse cruzamento é o ponto de equivalência. Então aqui ó, a gente viu muito esse gráfico aqui, não é? Aqui ó, aí tem um negócio aqui assim. Opa, assim, certo? Então esse vértice aqui, ó, aqui é o ponto de equivalência. Beleza? Certo. O que acontece quando a solução fica extremamente diluída? Por exemplo, 10 a menos 4, a concentração de 10 a menos 4. Poucos íons no total. Como a concentração é muito baixa, a condutância total da solução já é bem pequena, tá? Variação mínima. Quando você vai pingando o titulante, cadê o Becker aqui, ó? O Becker vai pingando aqui, ó, o parceiro. E substituindo os íons, como vimos na questão 4, lembra que tinha na questão anterior que tinha aqui, ó? Tinha uns íons aqui, tá? Aí aqui tinha outros. Aí no final ficou um croca-croca que formou H2O, formou NaCl, lembra? Mesma coisa. A queda e a subsequente subida da condutância são muito sutis. Condutância, o que é? Eu vou fazer isso todo exercício. Capacidade exata de um volume de conduzir corrente. Então, a subida dessa condutância são muito sutis. E o aparelho que está medindo aqui, ó, que tem um aparelho medindo, mal registra a diferença porque há poucos íons reagindo. Então, isso faz o quê? O achatamento do gráfico. Visualmente, as retas que formavam um Vzão bem afiado e pontiagudo, começa a fazer o quê? Começa a ficar mais aqui, ó. Aqui, ó, mais deitado, ó. Mais deitado, horizontal. O problema matemático. Ao traçar duas retas quase deitadas, fica extremamente difícil de definir com precisão cirúrgica o ponto exato onde uma linha termina e a outra começa. Qualquer pequeno erro na leitura do aparelho faz você deslocar o vértice muito para a esquerda ou para a direita, estragando a precisão do volume gasto. Como assim? Ó, de novo.
Vamos traçar aqui, ó, duas retas quase deitadas. Certo? Ah, só tá deitado, tá quase deitado, tá vendo? Passar a ocra aqui. Vamos ver se eu consigo fazer. Tá, vamos supor que eu consegui. Tá bom, ó. Aqui, ó. O ângulo entre elas aqui fica extremamente aberto, certo? Fica obtuso. E fica muito difícil de definir aonde que esta reta termina e esta aqui começa, certo? Então, qualquer pequeno erro na leitura, aqui, tá vendo? O ângulo entre as retas torna-se muito mais obtuso e dificulta a localização exata do vértice. Não dá pra saber se o vértice está aqui, está aqui, está aqui, tá? Vamos aí. Além disso, em diluições extremas, impurezas da própria água, como o dióxido de carbono dissolvido ou a autoionização da água, começam a interferir na leitura da condutância, bagunçando essas retas aqui. Para você visualizar, tá? Pera aí, deixa eu fazer um negocinho aqui. Enfim, dei um pause aqui para explicar o negócio. As alternativas. A precisão aumenta, pois as interferências iônicas são menores. Não, a gente viu aqui, ó, que a gente traçou, o que a gente não teve aqui foi uma precisão, certo? Não dá para identificar onde está o vértice. Não há alteração na forma do gráfico. A gente acabou de ver que o gráfico disso ficou isso, não foi? Certo? Finge que isso aqui, esses dois são retas, tá bom? Condutância torna-se negativa. Não existe condutância negativa na química de soluções. O que é a condutância? A condutância mede a facilidade com que a corrente elétrica atravessa a solução. E ela depende puramente de coisas físicas que estão ali dentro. A quantidade de íons presente e a mobilidade deles. O limite mínimo absoluto que você pode ter em um becker é zero. O limite mínimo absoluto que você pode ter em um becker é zero. Ou seja, uma condutância zero significa que não há nenhum íon livre para carregar essa corrente. Então, isso seria o quê? Um isolante elétrico perfeito. Como seria a água ultra pura e 100% deionizada na teoria. Tá? Esse foi um exemplo. Como não existe quantidade negativa de íons ou mobilidade reversa na água, é impossível a condutância descer abaixo de zero. Certo? E agora, voltando, o ângulo entre as setas torna-se muito mais obtuso, dificultando a localização exata do vértice. Vamos ver um negocinho prático aqui. Aqui, ó, que da hora. Ó. Concentração aumentando. Certo? Ó. Concentração aqui, ó. Muito baixa, é o que acontece? Tá vendo? A gente não consegue mais identificar onde está ali o ponto de equivalência. Tá, a gente consegue ver porque tá mostrando. Mas fica difícil a gente enxergar o vértice, tá vendo? Condução muito baixa. Concentração muito baixa. E aqui, ó. Concentração muito alta. Entendeu?